Então é importante que você oriente bem, porque às vezes o paciente volta para vocês assim, doutor, tem uma semana que eu tomo só vitamina de banana, quando é que eu vou poder comer? Aí não é legal, porque o fator nutricional ele é importante na cicatrização. Então o paciente tem que comer coisas nutritivas também, certo? Não é para tomar só vitamina e só sorvete por uma semana. Então ele tem que entender bem isso, certo? Então aqui, ó, evitar café, evitar sopa, nada quente que possa fazer sangrar ainda mais. E evitar comida farofenta. Então, por exemplo, farinha láctea, granola no açaí, farofa. Evita, porque essa comida farofenta, muitas vezes ela cai dentro do alvéolo e é onde o paciente tem dificuldade para higienizar e pode causar algum incômodo, alguma infecção pós-operatória, alguma alveolite, certo? Então, orienta bem. Comeu, o importante é higienizar bem. Então, outro cuidado que a gente tem em cirurgias maiores também é a utilização da sonda nasogástrica. Então, a sonda nasogástrica, quando o paciente usa, você evita que a alimentação ela passe pela cavidade oral e vá direto para o estômago. Emerson, quando é que a gente usa isso? Por exemplo, essa paciente ela tinha uma lesão extensa na língua e precisou remover metade da língua para tirar essa lesão. Então, aí eu pergunto a vocês, vocês acham que essa paciente vai conseguir se alimentar normal, sem parte da língua? E outra, vocês não acham que quando a gente suturar isso aí, se ela ficar se alimentando pela boca, não existe um risco dessa sutura abrir pela movimentação da língua? Então, para que evite que junte alimento na região operada, que é uma área extensa, para que o ponto não abra, para que o paciente não tenha dificuldade para se alimentar, a gente utiliza essa sonda, que ela passa aqui ó, pela região da cavidade nasal e vai aqui ao esôfago e vai até a região do estômago, certo? Então, ó, suturou, e aí, para que a gente evite esse problema pós-operatório, a gente pode lançar a mão da utilização dessa sondinha, que ela ajuda bastante. Então, a alimentação ela é uma alimentação líquida, né, orientada pelo nutricionista. Então, quando a gente passa uma sonda nasogástrica, o ideal é que tenha um nutricionista, uma nutricionista que possa orientar, explicar como é a alimentação. Eles compram essa alimentação, mistura com leite, com suco, enfim. Ele precisa de uma complementação da atividade de outros profissionais para que ele possa realmente aturar bem e com eficiência dessa sonda. Não adianta botar a sonda e você já ficar jogando água pelo nariz do paciente. Nem pode botar qualquer tipo de alimentação porque ela pode obstruir, ela pode causar algum problema. Então, por isso, essa orientação de um profissional específico. Certo? Ó, um paciente com câncer na maxila, foi removido o câncer da maxila, um osteosarcoma, e aí suturado essa área com feita a sutura normal, né? E aí, se vocês observarem, tá aqui a sondinha, que é exatamente quem vai alimentar o paciente, que vai nutrir o paciente sem que o alimento passe pela boca e tenha a possibilidade de ficar retido na região operada. Então, uma pergunta que os pacientes quase sempre fazem, né? Doutor, eu posso comer comida remosa? Então, veja só. Atualmente não existe nenhuma evidência científica, pelo menos eu não encontrei nenhuma evidência científica, que dissesse que a comida remosa atrapalha a cicatrização. Porém, existem alguns alimentos, eles podem causar algum problema na cicatrização, mas que na verdade eles podem causar problema mesmo com o paciente sadio. Então, alimentos em que você não faz um bom cozimento, você pode ter bactérias e você pode causar problemas. Então, o ideal é que os alimentos eles sejam os que você já consomem diariamente, né? E evitar qualquer alimento que possa causar mal. Isso se operou, se não operou, independente. Beleza? Então, ó, esse artigo ele fala que a ativação da imunidade por mecanismo de padrões moleculares associados a patógenos que não são destruídos após mesmo o cozimento alimentar. Então, se você não tiver um alimento bem cozido, você vai ter uma alteração de imunidade, independente da cirurgia ou não. Emerson, o que é que você diz ao paciente? Pode se alimentar
ou não comida remosa. Geralmente eu não falo para o paciente isso. Evite comer comida remosa. Eu não falo. Mas se o paciente me perguntar, eu digo, então evite. Porque imagina, o paciente pergunta a você, doutor, eu posso comer comida remosa? Aí você fala, pode, tem problema não, pode comer. E aí com 8 dias o paciente tem infecção, diz a você, ó, infeccionou, acho que foi a comida. Aí ele vai botar a culpa em você, porque liberou ele comer comida remosa. Então a gente prefere, se ele perguntar, diga, não, não pode, certo? Mas de um modo geral, eu não falo, eu não já oriento o paciente, olha, evite comer camarão, evite comer sushi. Não, mas se ele perguntar, realmente não pode. Que é isso aqui, ó. Pode comer, então está respondido. Então, a ação dos alimentos ditos remosos, isso é uma conclusão desse trabalho. Sobre a cicatrização do tecido lesado, ainda necessita de estudos que comprovem cientificamente sua fisiopatologia. Então, a gente precisa buscar mais trabalhos, até então não achei, mas teoricamente não tem problema. Higiene oral é uma orientação extremamente importante. Tem paciente que, se você não disser a ele que tem que escovar o dente depois da cirurgia, ele vai voltar com 7 dias dizendo que não escovou nenhuma vez porque ficou com medo de passar a escova e machucar o ponto. E aí quando você vai ver, está cheio de comida, feijão, arroz, carne moída. Tem tudo lá. Dentro do alvéolo e nos dentes, feijão preto. Então, ó, higiene oral é extremamente importante. Terminou a cirurgia, digo ao paciente, olha, você deve escovar os dentes, deve escovar bem a região próxima da cirurgia. Não precisa passar a escova dentro do ponto, mas nos dentes adjacentes, os dentes próximos da cirurgia, higienize bem. Porque o paciente pode evoluir muito bem no pós-operatório, mas pelo fato de estar com má higiene, caiu uma comida lá dentro do alvéolo, no dente, enfim, e aí ele pode começar a sentir dor pós-operatório. Então, escovação, fio dental, deve fazer como já é feito de rotina, certo? E os bochechos? Prescreve bochechar com uma medida, 10 ml, durante 1 minuto, 2 vezes ao dia, por 10 dias, certo? Perogard, Listerine, Cepacol, Colgate Plax, qualquer um que o paciente já, de preferência sem álcool, se ele já tiver, ele usa o que ele já tem. E o ideal é que os bochechos eles se iniciem com 24 horas ou 48. Por quê, Emerson? Se o paciente faz um bochecho logo que termina a cirurgia, em casa, de forma vigorosa, ele pode, com o próprio bochecho, remover o coágulo. Concordam? Então, ó, terminou a cirurgia, orienta a fazer um bochecho leve, ou de preferência só iniciar com 48 ou com 24 horas. Mas é importante, porque o bochecho ele vai ter uma ação antibactericida que vai cuidar do sítio cirúrgico. O edema pós-operatório é comum, certo? Todo paciente que você opera, ele vai ter algum edema pós-operatório. Alguns pacientes vai ter um edema mais controlado e alguns pacientes vai ter um edema um edema maior. Então, o paciente ele deve estar ciente de que pode causar algum edema. Claro, se é um paciente mais idoso, um risco maior de edema. Se a cirurgia ela é mais traumática, um risco maior de edema. Se é uma cirurgia mais simples, um risco menor. Então, todo paciente eu digo, olha, vai inchar, e aí tem paciente que incha muito e tem paciente que incha pouco. Tem paciente que a gente opera, que é uma cirurgia extremamente traumática, que eu digo a ele, olha, vai inchar bastante. E esse paciente não incha muito. E o inverso. Tem paciente que então opera uma cirurgia tão tranquila e digo ao paciente, olha, não vai inchar, ou vai inchar muito pouco. E quando vê, o paciente inchou muito. Então, às vezes, a falta de repouso, às vezes o próprio organismo do paciente, ele pode ter uma resposta diferente de um para outro. Tá? E aí é importante você perguntar ao paciente o seguinte, ó. Quando é que começou o edema? O edema começou no 3º dia? Ou até o 3º dia? Antes do 3º dia? Normal. Então, até 72 horas é normal o edema, o pico do edema. Mas não, iniciou no 4º dia. Então, se o edema iniciou no 4º, 5º dia, a gente começa a suspeitar de uma infecção. Porque o normal é o edema começar nas primeiras horas até final do 3º, 4º dia e não começar no 4º dia. Então, passou do 3º dia, 4º, 5º dia, começou a inchar muito, a gente começa a desconfiar de infecção. E aí, claro, vai fazer outras avaliações para que a gente possa realmente fechar o diagnóstico
de infecção pós-operatória. Nas primeiras 72 horas, o ideal é fazer crioterapia, né? Terminou a cirurgia, coloca gelo por 15 minutos, deixa lá um gelinho e a cada hora coloca lá um gelinho por 15 minutos. Quanto mais gelo, melhor. Vai ter um melhor controle de edema. O gelo, ele tem uma ação anestésica local, ele anestesia um pouco aquela área, então vai controlar um pouquinho mais a dor. Então vale a pena o paciente fazer gelo, mas não gelo direto na pele. Então coloca uma bolsinha de gelo, coloca um pano, coloca um plástico, alguma coisa para proteger. Porque às vezes o paciente está anestesiado ainda e coloca o gelo na pele, não sente que está queimando por conta da anestesia, e aí você pode causar um dano na pele. E após 72 horas, se estiver inchado, aí você pode usar a termoterapia, porque a compressa morna ele vai ajudar na drenagem dos líquidos interteciduais. Então, até 48 horas um gelinho, e se continuar, ou se tiver com edema em 72, aí você pode iniciar a termoterapia. Então, quando a gente coloca o gelo vai passar um tempo de ação, e depois ele vai esquentar, vai derreter e vai sumir, né? E essa hiloterapia, que é um aparelho que ele vai conseguir manter a água circulante numa temperatura constante. Então você coloca lá que quer, por exemplo, coloca essa máscara no paciente com cirurgia ortognática. Você coloca a máscara no paciente e essa máquina ele vai mandar para a máscara uma temperatura, sei lá, de 10 graus Celsius. Então esse paciente vai ficar recebendo lá temperatura de 10 graus no rosto de forma constante. Ele não vai diminuir, ele vai se manter nessa temperatura, certo? E aí você não precisa ficar trocando o gelo. Você coloca no rosto, liga o aparelho e automaticamente ele vai enviar a alga em uma temperatura constante. Outra coisa que a gente faz também no pós-operatório, que é importante, é o curativo compressivo. Então, em cirurgias maiores, geralmente, né? Então, você faz um acesso, por exemplo, nesse caso, um acesso na sínfise mandibular, descolou, localizou a mandíbula, você vai colocar um curativo compressivo. Então, coloca uma faixa apertando o mento do paciente. Deixa eu ver a imagem. Pronto. Uma faixa, um esparadrapo. Porque quando você faz o acesso, você tem um risco de causar um espaço morto. Lembra que eu falei? Aquele espaço que não juntou. E aí, quando você faz um compressivo, você está apertando aqueles tecidos e não está dando espaço para que fique um espaço morto. Então, é uma possibilidade também para que a gente controle aumento de volume, hematoma, enfim. Prevenção de infecção. Vocês vão ter aula sobre isso também, em breve, talvez nos próximos períodos. Mas, primeira coisa, minimizar os danos operatórios. Então, ter cuidado na sua cirurgia, remover qualquer fonte de infecção e limpar a ferida. Então, você operou o paciente, não deixa lá tártaro, cálculo dentário, não deixa a restauração cair dentro do alvéolo, lavar bem, irrigar bem, deixar a ferida limpinha para você poder fechar e evitar que o paciente evolua com infecção. Então, cuidado pós-operatório, irrigação com soro é extremamente importante. E o antibiótico, ele deve ser prescrito para todo paciente. E aí, vocês vão ter aula também, ou já tiveram aula em terapêutica falando só sobre isso aí. Quando usar antibiótico, quando não usar antibiótico. Então, não é prescrito para todo paciente. Tá? Existem as indicações, existem as profilaxias, e aí eu também não vou aprofundar tanto. Mas, cirurgias em que você, de alguma forma, teve alguma quebra de cadeia séptica, o paciente, sei lá, durante a cirurgia botou a mão no rosto e foi cuspir. Então, existe um risco de infecção aí. Então, se você, sei lá, existiu quebra, usa. Se você faz uma cirurgia muito demorada, que existe um risco, por exemplo, de infecção também, aí também você pode passar, certo? Mas existem protocolos mais concretos em relação a isso. Mas, de uma forma geral, não passa para todos os pacientes, só pacientes que tiver uma indicação mais direcionada, beleza? Então, não passa para todo paciente. Um paciente que a gente passa. Se o paciente está no 4º dia, começou a apresentar febre, edema, dor
e presença de secreção purulenta, a gente vai precisar reavaliar esse paciente. Então, marca uma consulta novamente para que a gente possa examinar esse paciente. E aí, se você olha durante o exame e vê isso aí, aumento de volume, dolorido, com odor fétido pela boca do paciente, a gente suspeita de um abscesso. Então, se for o caso, a gente deve drenar, sempre de preferência por intraoral, fazer extraoral só quando o abscesso estiver realmente direcionado mais para os tecidos extraorais. A gente deve medicar, grande parte das vezes, né? Se o paciente não tiver febre, não tiver nenhuma alteração sistêmica, tiver bem localizado essa secreção, a gente não precisaria medicar. Bastaria remover a causa, lavar bem e, se for o caso, drenar. Mas se teve febre e tiver como medicar, você vai prescrever um antibiótico para esse paciente e acompanhar. Então, atender esse paciente, fez o que tem para fazer e a gente vai acompanhar de perto. A cada 24 horas, manda uma mensagem, dá uma ligada para ele, pede um retorno, se for o caso, 48, reavalia clinicamente no consultório, para que essa infecção não possa evoluir para um estágio mais grave, tá? Agora, se o paciente ele apresenta esse estágio, que é o estágio mais grave, dificuldade para respirar, dificuldade para deglutir, o paciente já se encontra desidratado, um trismo grave, ele não consegue abrir bem a boca, tá? Temperatura maior que 38 graus, mal-estar, febre tóxica e edema extenso, endurecido, esse paciente ele provavelmente está com quadro de celulite, que já é um quadro mais grave. Nesse caso, não adianta você querer drenar, medicar. Não, esse paciente precisa ser acompanhado por um especialista. Ele deve ir, inclusive, para uma emergência do hospital, porque se essa infecção evolui, ele pode ter uma obstrução aguda de via aérea superior e morrer porque não vai conseguir respirar. Ou essa infecção vai para a parte do mediastino e tem a mediastinite. Então, esse paciente precisa de um tratamento urgente em hospital. Medicação endovenosa, às vezes traqueostomia, drenagem cirúrgica de urgência. Beleza? Então, não tenta ser cavalo do cão. O paciente está bronca, manda para um especialista que ele vai ser atendido a nível hospitalar. Mas se chegar isso aqui no consultório de vocês, ó, aumento de volumezinho localizado em região de mandíbula. Esse paciente você consegue fazer uma drenagem cirúrgica e para ela a gente prescreveu amoxicilina porque ela estava tendo febre constante. Então teve uma alteração sistêmica, faz um antibiótico. Não, Emerson, tem um abscesso localizado, não tem dor, não tem febre, está bem a paciente e você não precisaria fazer amoxicilina. Tá? Mas o uso do antibiótico não, isso é um assunto à parte. Mas nesse caso a gente fez, drenou, colocou um dreno e acompanhou a paciente no pós-operatório. Terceiro dia tirou o dreno e no sétimo dia está a paciente cicatrizada e bem, certo? Tratada. Trismo, então o paciente, ele pode evoluir com a limitação de abertura bucal. O próprio fato da gente anestesiar a troncular, por exemplo, que você vai passar a agulha dessa musculatura mastigatória, né, do pterygoide medial, então você pode causar algum processo inflamatório, a própria punção, a própria anestesia local, e se causa inflamação, essa musculatura não vai conseguir liberar tanto a abertura bucal. Então, às vezes o paciente evolui com a limitação intensa. Então, é normal, não é tão incomum, principalmente cirurgias que são mais traumáticas. Então, normal, uns 2, 3 dedos de abertura bucal. E o anormal é aquele paciente que você pede para abrir a boca e ele não abre praticamente nada. Ele abre bem pouquinho. Então, esse é um paciente que a gente tem que avaliar direitinho se é um trismo por conta de uma inflamação ou se é uma infecção já que está se iniciando. Que nesse caso já era uma infecção, aumento de volume e tudo. Então, caso que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Consulta pós-operatória. A gente pede para o paciente retornar com 7 dias, tá? Mas a gente pode antecipar ou deve antecipar a consulta, porque se o paciente apresentar um sangramento prolongado, se ele apresentar dor pós-operatória, tiver alguma suspeita de infecção, aí você diz ao paciente, olha, venha para cá para o consultório agora, vamos se encontrar amanhã. Não sei, você vai ter que ver esse paciente, você não vai esperar complicar ainda mais. Começou a perceber que tem uma complicação, que está fugindo do normal, aí a gente precisa, muitas vezes, intervir
ou examinar clinicamente. Não adianta foto de WhatsApp. Foto de WhatsApp pode ajudar em alguma coisa, em outra, mas de um modo geral a gente tem que examinar o paciente, tem que ver o paciente. E anota tudo no prontuário, tá? Como foi a cirurgia, se teve alguma intercorrência durante a cirurgia, você anota, porque se o paciente evoluir com sangramento pós-operatório, você já vai dizer, não, ele já teve um sangramento no trans, entendeu? Então anota tudinho. E no pós-operatório anota também, o paciente está evoluindo bem, cicatrização normal, sutura sem decência, preservada, mantida, não tem infecção, tudo isso você anota. Se tiver alteração, anota também. Beleza? Para a remoção da sutura, lavar bem a sutura, porque o próprio fio de sutura ele acumula placa bacteriana, alimento, comida, e aí se você não lava bem antes de remover a sutura, você pode jogar para dentro o alimento, a placa, e causar uma inflamaçãozinha local que pode causar algum incômodo no paciente. Cortar o nó sempre uns 2, 3 milímetros sobrando, né? Porque você vai lembrar que você vai tirar aquele ponto. Então, se você vai tirar, tem que deixar um pontinho para você segurar e cortar. Quanto tempo para remover a sutura? A partir de 5 dias. Então, geralmente, nos 7 dias você já remove. Claro, vai depender da extensão da cirurgia, vai depender do paciente, vai depender de várias coisas. Mas, na grande maioria das vezes, com 7 dias já dá para remover de forma bem tranquila, sem nenhuma bronca. Beleza, galera? Então, ó, orientar bem ao paciente, explicar tudo, se possível, dar por escrito. Então, isso aí são coisas extremamente importantes para que a gente possa ter um pós-operatório bacana. Porque, como eu disse a vocês podem fazer uma cirurgia bem perfeita, bem linda. E aí, se o paciente não tomar os devidos cuidados, pode se tornar uma cirurgia chata, porque o paciente vai lhe incomodar no pós-operatório, vai ligar para você, e você vai ficar preocupado, o paciente vai ficar preocupado, o paciente vai se incomodar muito com aquilo. Não é bacana. Então, orienta, dá a oportunidade do paciente de lhe telefonar. Então, quem faz cirurgia tem que estar sujeito, tem que saber que você vai estar sujeito a receber ligação de noite, domingo, que o paciente está sangrando, que está com edema, enfim. A gente precisa ter esse respaldo, a gente precisa passar para o paciente esse cuidado e você vai se sentir muito mais confortável. Se você operar o paciente, passar o telefone para ele e com 8 dias ele não ligar, significa que está indo tudo bem. Se o paciente não tiver seu telefone, você não sabe se ele evoluiu bem durante esses 8 dias. Joia? Então era isso, essa primeira aula de hoje, online. E aí, espero que vocês tenham entendido e a gente vai para a live daqui a pouquinho para que a gente possa discutir e tirar as dúvidas. Valeu, galera!